os meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Salve família! Estamos começando mais uma edição do podcast A Voz que Pode e hoje com mais um convidado muito especial, o Pai William, que vai falar hoje um pouco das matrizes religiosas, né? E espirituais aí, africanas, coisa linda. E já dizendo que eu estou aqui representando Guilherme Correia e toda a diretoria do Movimento Salve Periférico, que para mim é uma honra e uma satisfação. Pai William, faça a sua apresentação. Quem é o Pai William? Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do Luizinho, do Guilherme, de toda a diretoria, por abrirem as portas para que a gente possa falar sobre as religiões de matriz africana, sobre a Umbanda, Candomblé, enfim, a todas as religiões que a gente sabe que elas são muito recriminadas, são muito criticadas, né? Eu me chamo William Pereira, tenho 28 anos, vim de uma família extremamente católica. Então, o natural, né? É o natural, é verdade. Venho de uma família católica que seguia todos os ritos do catolicismo, né? Mas que, no fundo, a missão mesmo era a missão de sacerdote de Umbanda, era a missão de projetos sociais dentro do terreiro, ajudando pessoas dentro do terreiro, né? Fui coroinha da igreja, fiz crisma, fui de tudo dentro da igreja, mas fui evangélico. Então, e se reconheceu assim, lá. E onde eu me reconheci, que eu senti mesmo que a minha raiz era dentro da religião, era dentro da Umbanda, era servindo ali as pessoas que vinham em busca de um auxílio, se consultando, pedindo um auxílio dentro da religião, dentro do terreiro, né? Essa cultura religiosa, ela é, como você já disse, ela é muito discriminada. Você sente isso na forma de você, às vezes, se vestir, como você veio hoje aqui, maravilhosamente, muito bem trajado, muito bem vestido. As pessoas têm um certo receio de, na rua, deparar com pessoas que fazem parte dessa matriz? Sim, a gente vê, né, a gente andando, por exemplo, por mais que guias a gente usa mais dentro do terreiro mesmo, a estola, o filar dourado também. Quando são os filhos, é a estola branca, fila branco, as guias também. Camiseta, a gente ainda sai com ela na rua, a gente vê os olhares tortos das pessoas, se são 2, 3 pessoas, elas chegam comentando, a gente percebe que ainda existe muito dessa discriminação, ainda existe muito dessas pessoas que não aceitam outras religiões, não abraçam a matriz africana, não abraçam uma religião que ajuda tantas outras pessoas. Né? É muito difícil mesmo ainda a gente conseguir colocar uma camiseta e sair na rua sem saber se vai ser linchado, se vai ser discriminado, se vão te apontar o dedo. Isso é muito ruim para quem é de uma religião de matriz africana. Isso você descobriu, aflorou no berço familiar? Como foi isso? Conta um pouco dessa história do Pai William, como surgiu o Pai William dentro dessas matrizes africanas. Então, como eu falei, né, agora há pouco, eu comecei na Igreja Católica, minha família é católica, fiz todos os ritos católicos, porém, eu tenho um tio, o Gerson, que hoje é o Ogã da casa, né, que eu tenho terreiro, ele sempre me levou. Eu tinha 5 anos e a gente ia escondido para o terreiro. Ogã da casa, para o povo entender. Ogã é a pessoa que toca os atabaques, é a pessoa que canta, é a pessoa que faz toda a vibração para que os orixás, os guias, eles possam vir em terra. Maravilha. Né? Então, ele que começou me levando. A gente ia escondido para o terreiro. Minha avó, né, a gente saía, falava, olha, a gente vai para um canto e ia para outro, enfim. E a gente ele começou me levando e eu sempre gostei. A gente não podia escutar o toque do atabaque, a gente ficava de longe procurando saber onde era. E a gente começou indo, né, em uma casa que é lá em Taipas. Hoje está sendo ministrada pelo Ismael, né? Ismael Antônio, mas a gente, quando iniciou, era da Mãe Cida de Omolu, uma senhora firme no orixá, uma senhora muito respeitada, faleceu com 91 anos, 70 anos de orixá. Nossa, 70 anos de orixá, tem uma grande história, hein? Ela faleceu em 2014, mas ela tinha 70 anos de orixá e ela trabalhava ali firme. Ela abria mão do que fosse para estar ali se dedicando ao santo, e isso é muito bonito. E foi isso que eu me espelhei.
foi quando eu vi aquilo, quando eu vi aquelas pessoas chegando na porta dela em busca de um auxílio e ela ajudando, a casa ajudando, isso daí eu falei assim, não, isso daí realmente é caridade, é ser social, ter um projeto social. O que você diria para as pessoas que não sabem entender a religião e as matrizes? Qual é o fundamento que você pensaria em opinar, assim, em dar de orientação? Falar, não, é porque tem gente que confunde muito a macumba, em termos de macumba, candomblé, umbanda, porque cada um tem um segmento, né? Sim, cada casa tem uma doutrina, cada uma tem um segmento, né? Todas cultuam, na verdade, são os nossos orixás, né? Mas cada uma tem a sua forma de cultuar. Então a gente não pode chegar em um terreiro e falar que aquele terreiro está cultuando certo ou errado, porque cada um tem o seu fundamento, cada um tem a sua doutrina. A gente chega, a gente precisa respeitar, sim, todos os terreiros, todas as religiões, né? As pessoas que não conhecem, que ainda criticam, que ainda abrem uma barreira, formam uma barreira dentro delas, procurem ler mais, entendeu? Procurem estudar sobre a religião. Quebra essa barreira que você tem, que a pessoa que ela tenha, de intolerância religiosa. Quando a gente quer debater sobre um assunto, precisa entender sobre ele. E quando eles passarem a procurar entender sobre o que é essa religião, sobre o que é as religiões de matrizes africanas, tenho certeza que eles vão já quebrar mais, abrandar mais o coração nessa questão. Falta um certo conhecimento para essa massa que não conhece a cultura das matrizes africanas. Você tem algum tipo de pensamento em relação a como a gente consegue dar esse tipo de informação para as pessoas, principalmente do seu território, da periferia? Se tem algum tipo de local que a pessoa vai lá e ela pode entender. Porque normalmente a pessoa ela tem um receio de ir, falar, pô, você vai lá na macumba? Não, na macumba eu não vou. Porque o cara acha que a macumba é uma coisa ruim. É isso mesmo. Só que ele não sabe que macumba não é uma coisa ruim. E eu queria que você desse mais ou menos uma ideia para o nosso público de que a macumba é uma matriz africana, é uma cultura religiosa bem brasileira, né? Bem africana, né? Sim, porque o que acontece, como você falou, né? As pessoas, elas falam, quando você falar que vai em um terreiro, muitos falam, vai pra macumba, vai pra... procura entender, vai no terreiro, senta, tira um dia, procura saber, conversa com o dirigente ou a sacerdotisa da casa, procura entender o que é a religião, quais são os fundamentos da religião, de onde a religião surgiu, entendeu? Os terreiros, tá? Isso é uma dica também que eu dou. O que abre mais as portas para as comunidades, terreiros que são de comunidades abrem suas portas aos finais de semana, montam um dia de estudo. Monta um dia de estudo, porque você fazendo isso, você vai estar expandindo o conhecimento que está preso ali dentro do terreiro para pessoas que ainda não conseguem aceitar. E com isso a gente vai quebrando essa intolerância religiosa que existe. Hoje, o nosso principal foco de religiões de matriz africana, seja de sacerdotes, sejam de filhos, ou até mesmo consulentes. Consulentes são as pessoas que vão no terreiro para se consultar em busca de um auxílio espiritual. Precisa do quê? Precisam de estudo, precisa de abrir as portas, precisam agregar, chamar pessoas, não tenha medo. Eu vou no terreiro, convida, não tenha medo. Às vezes, até mesmo pessoas que vão no terreiro para se consultar, elas têm um pouco de receio de falar para a própria família que está indo ali terreiro, em busca de um auxílio. No início, que você foi no terreiro, o seu tio escondido. A gente ia escondido, porque a própria família na época não aceitava, entendeu? Então, assim, lógico, depois essa barreira foi quebrada, tinha porque uma resistência. não adiantava. Eles falaram, deixa eles que não tem mais jeito. Entendeu? E no fundo, e hoje, essas pessoas, algumas delas que tinham um pouco desse preconceito, hoje frequentam o terreiro, pedem um auxílio, pedem uma oração, entendeu? Então isso é bonito de ver que assim, a gente com a nossa resistência ali de bater o pé e falar eu vou, não importa o que aconteça, entendeu? Abrandou o coração de próprios familiares também, que hoje estão ali junto conosco. Eu acho que a sociedade em si, ela absorveu um pouco mais. Tanto que você vê aí, tem um monte de hoje em dia de personalidades, jogadores de futebol, é verdade. médicos,
políticos que assumiram as Estão matrizes assumindo isso, africanas. e isso é muito bom, ainda mais no meio político também. Isso é muito bom, por quê? Porque quanto mais a gente expor a nossa religião, mais as pessoas vão procurar saber e entender como que ela funciona e elas vão aceitar. Elas precisam aceitar, entendeu? Então isso é muito bom. Seja atores, atrizes, jogadores de futebol, políticos, não importam. Expondo a sua religião, as pessoas vão procurar entender como que funciona e vai ver que aquela religião, aquilo que ela tanto recrimina, que ela tanto discrimina, não é uma coisa que faz maldade, é o contrário. A gente faz muitos projetos sociais, a gente faz muitas coisas para ajudar as comunidades. Por quê? Porque a gente sabe das necessidades que tem dentro da comunidade que aquele terreiro existe. Então, a gente une forças, procura parcerias, entendeu? É festa para as crianças, para os erês, como a gente chama, Cosme e Damião, é doces para as crianças, entendeu? Então, vai ver que a religião ela é uma coisa bonita. O pai William, dentro do território onde ele mora, eu queria que você falasse onde você mora, a sua região, como você consegue contribuir com essas ações e o que você acha que o Salve Periférico pode fazer para dar um pouco mais de voz para a sua comunidade, um pouco mais de força para a sua comunidade. Então, eu sou lá do Jardim Carumbé, né? O nosso terreiro fica no Jardim Carumbé. Brasilândia. No início, nosso terreiro ele iniciou em uma casa que eram 2 cômodos apenas. Eu, minha esposa, esse meu tio, né, que está junto conosco desde o início, e aos poucos foram chegando pessoas, essa casa não suportava mais a quantidade de pessoas e a gente decidiu ampliar, construir. Construímos em cima da minha casa um espaço que já era voltado diretamente para a rua, o acesso melhor. E até mesmo quando a gente estava nessa construção, quando a gente decidiu levar o terreiro lá para esse outro espaço, a gente percebeu, inclusive, alguns vizinhos mesmo, entendeu? Que enquanto não sabiam que ali existia um terreiro, uma casa religiosa, falavam com a gente de uma maneira, depois passaram a falar de outra, e hoje a gente já está percebendo que aquela barreira que eles criaram nesse período, isso, já está sendo quebrada, entendeu? Então, assim, a gente que nem ano passado fizemos uma festa para as crianças, doamos 200 sacos de doces para as crianças, doces grandes, entendeu? Saquinhos grandes. A alegria é ver a criançada vindo, recebendo aquele saquinho de doce, comendo aquele doce, fazendo aquela festa, entendeu? Os projetos sociais. Agora em abril fizemos a feijoada para Ogum. Nossa casa é uma casa de Ogum e Tupinambá. Fizemos uma feijoada para Ogum para mais de 100 pessoas. Então, fizemos uma linda cantiga para santo, no final servimos a feijoada. Tudo isso sem cobrar R$1, sem cobrar nada das pessoas que estavam ali presentes, prestigiando a nossa gira, entendeu? Isso é muito bom, isso é muito bom abrir essas portas do terreiro para que as pessoas elas possam entrar ali e ver como funciona e, principalmente, mostrar que terreiros de Umbanda, seja terreiros de Candomblé, religiões de matriz africana, elas praticam a caridade, elas praticam o amor ao próximo, recolhendo roupas em bom estado para que seja feita doações para instituições, para pessoas em situação de rua, entendeu? É um marmitex, produzir um marmitex para matar a fome da outra pessoa. Faz o bem da mesma maneira que o evangélico faz, Sim. que o católico faz, porque eu já vi tanto o evangélico como o católico sair da igreja e xingar, sair do templo dele lá e tratar os outros mal, não tratar o pessoal Sim. com respeito. Então eu acho que todos têm que ser respeitados na mesma altura, Sim, isso é verdade. na mesma força. Independente de religião, a gente precisa sempre respeitar o outro, né? Assim, não adianta a gente querer se esconder atrás de uma religião, seja ela qual for, entendeu? E no final, e depois daquele culto religioso, a gente se transformar em uma outra pessoa. Nas discussões que nós temos da diretoria do Movimento Salve Periférico, do qual eu faço parte, o Guilherme Correia sempre toca num assunto dele conseguir tentar algum projeto para levar essas ações para a rua. Sim. De maneira bem clara e bem aberta, para que as pessoas tenham, na realidade, uma visão diferente das matrizes africanas. Sim. Para as pessoas chegarem no lugar, aqui eu deparei com uma matriz africana, uma ação social aqui. Fui ali e deparei com outra. E esse projeto, na minha opinião, é bom para ter essa interação e esse conhecimento chegar
nas comunidades que não têm essa informação. Que ainda tem essa resistência e não tem a informação. Isso é muito bom, porque isso daí, além de ajudar as outras pessoas, ela vai unir também os terreiros, que a gente precisa também se unir mais, para que a gente possa levantar ainda mais a nossa bandeira, né? Então, se a gente somar, unir forças, a gente tem força para brigar lá fora por mais direitos, por direito a essa questão das pessoas nos assentarem mais, entendeu? Até mesmo no meio político, por pedir ali, muitas das coisas que é feitas dentro de um terreiro de umbanda, candomblé, é tudo ali custeado pelo sacerdote, é tudo custeado ali pelos filhos ou consulentes que estão ali presentes, que queiram ajudar. Nós não temos nenhuma verba de nada, nenhum tipo de ajuda. Assim, até muitas vezes, alguns casos conseguimos, mas é atrás de luta, é batalha em cima de batalha. Não tem nada assim destinado da Secretaria de Cultura para as matrizes africanas, nada. Nada, a cultura nada, não contribui. Não contribui com nada. Com nada, nós não temos ajuda nenhuma. Os terreiros são mantidos com ajudas de pessoas que vêm assistir os nossos cultos religiosos. São pessoas que querem nos ajudar, que vê ali os nossos projetos, mas vindo da Secretaria de Cultura, não temos ajuda de nada. Assim, muitas vezes o sacerdote, sacerdotisa, eles tiram do bolso para poder manter aqui o terreiro, manter o funcionamento da casa. Em alguns casos as pessoas não conseguem porque o custo ele é alto. Então, assim, são velas, são bebidas. E todos os trabalhos que a gente faz na casa são caritativos. A gente não cobra R$1 de ninguém. A pessoa, se quiser levar uma vela, alguma coisa, a gente aceita. Se não puder, a gente também aceita. O importante é fazer o quê? É fazer o bem, é ajudar o próximo, entendeu? Através de um dom que a gente recebeu, que é o dom da espiritualidade. As casas, você falou das casas de axé, que para mim é casa de axé. Isso. Né? É o axé. É o axé. O axé tem uma energia muito boa. O axé, ele é unido, as casas se conversam, existe essa conversa, independente de cada um ter a sua doutrina, ter o seu segmento, ter a sua forma de trabalhar. Há essa unificação, tem algum tipo de formato de um instituto ou uma associação que cuida disso de uma maneira plural, sem interesses únicos, pessoais. Que, tipo assim, trata o axé, a macumba, para mim, as matrizes africanas, como tipo um grupo, como eu faço com o movimento Salve Periférico. Num coletivo. Ajudar, coletivo. O que falta para você? Peraí, eu tenho, te dou. Vamos trocar. Existe essa troca? Então, hoje nós temos algumas associações, né, que nos dão alguns respaldos, inclusive em questão de intolerâncias mais mesmo, porque o que a gente mais sofre é a intolerância, é as pessoas entrando em terreiros. Então, hoje existe sim algumas associações que nos dão alguns amparos, alguns respaldos. Porém, a gente tem que se filiar a essa associação, aí tem também um custo dessa filiação, mas a gente tem, por exemplo, um advogado, um contador, porque tudo isso precisa dentro de uma casa de axé, entendeu? Existe sim, mas não são todas as casas, não são todos os terreiros, não são todas as tendas de umbanda que são filiadas. Por quê? Porque envolve também toda uma parte financeira, né? E muitos dos casos a gente não consegue. Trava na parte financeira também, entendeu? Mandar um abração a todos do axé aí, do lado daí, que tá aí com a gente, que tá seguindo, para seguir as nossas redes sociais também e procurar dar uma olhada no nosso trabalho, que o trabalho é bacana do Movimento Salve Periférico. Verdade. E agora, com o pai William aqui do lado, querendo saber um pouco dessas matrizes africanas, né, do axé. O que você acha que falta dentro da periferia, para dar um pouco mais de legitimidade para todo esse processo do axé? Você acha que tem uma condição de você ter algum tipo de projeto, ou se você já pensou algum projeto de unificação para que a população entenda que tem que ter tolerância, tem que ter respeito, tem que ter, na realidade, tem que ter muito envolvimento e conhecimento do que você está julgando ali, porque as pessoas julgam. Porque se ela vê sua roupa na rua, eu vou ser sincero que quando eu me deparava com essa questão, eu era preconceituoso em relação a isso. Eu vi uma pessoa com um turbante branco, alguma coisa na rua, eu tinha um certo impacto, um susto. Hoje em dia, para mim, é comum, porque eu tenho muitos amigos do axé, eu visito muitas casas de axé,
frequento casas de axé e eu acho muito importante, é uma cultura muito maravilhosa. Sim. E eu acho que faz muitas benfeitorias para a periferia de São Paulo. Sim, é eu verdade. acho que ajuda muito próximo. Eu já vejo pessoas do axé cuidar de criança, cuidar de aidéticos. Tem um amigo, mandar um abração aí pro pai Paulo Calabra também, que faz um trabalho legal lá, do Instituto Paulo Calabra, o Paulinho. Um grande beijo, um grande abraço. Muito axé pra você, Paulinho. E William, o que você acha desse novo projeto? Se você tem alguma coisa dentro já da sua comunidade, do qual você já faça, e o que você pensa como sonho para que o Salve possa estar ajudando dentro desse trabalho que eu falei que o Guilherme está pensando dentro da periferia. Então, nós temos um sonho, sim. É um sonho de, dentro do nosso terreiro, a gente também ministrar alguns cursos, né? Não só cursos sobre religião, cursos diversos, para dar oportunidade para as pessoas, entendeu? O que limita um pouco é a questão de espaço, né? Então, a gente sabe que precisa também da questão do espaço para que a gente possa ampliar esses cursos, ampliar essa doutrina, ampliar todo esse conhecimento, na verdade, né? Hoje a gente já faz, sim, alguns projetos na comunidade, como eu te falei, assim, doações de doces, mas em festas específicas, por conta realmente dessa parte financeira também, que ela trava um pouco, não só a nossa casa, mas como todas, entendeu? A gente precisa, assim, eu falo, alguns terreiros, eles precisam se mostrar mais, você entendeu? Porque o que acontece? Tem muitas casas, muitos terreiros, que eles não colocam uma placa, eles não colocam um informativo mostrando que ali é um centro religioso, um centro de amparo. O temor parte do próprio dirigente, da própria pessoa que está à frente. Então, vamos se mostrar mais. A gente precisa disso. Se a gente abraçou essa missão que é tão bonita, abraçou essa causa de abraçar as outras pessoas, de trazer as outras pessoas, auxiliar, ajudar as outras pessoas. Então, nós que somos dirigentes, nós que somos representantes da religião, a gente não pode temer a nada, né? A gente tem que sempre estar ali disposto a ajudar e sempre colocando, como diz, dando a cara para bater, né? Porque é o que acontece. Acontece também muito das ingratidões, então a gente tem que saber lidar com diversos pontos. Temos a nossa vida espiritual, temos a nossa vida sentimental, temos a nossa vida profissional, então é separar tudo, mas separando esses pontos, mas sempre lembrando do bem maior, que é a nossa espiritualidade, que foi o que nos trouxe aqui. O povo teme muito quando a gente fala em religião, quando fala em matrizes africanas, quando fala de macumba, sim, de axé, eles temem muito a parte de maldade, eles associam muito nossa, ó, que aquele guia ali é do mal, que não sei o que é do bem. Vocês, como pai de santo, como você pode orientar e explicar para o nosso povo que em todos esses templos aí tem os orixás da direita e, se eu não me engano, os da esquerda. Temos os orixás que trabalham na linha da direita, como a gente chama, e temos os nossos guardiões que trabalham na linha da esquerda. Mas a gente deve sempre lembrar que nenhum deles faz maldade, né? Na verdade, o que acontece? A maldade, ela vem de dentro da pessoa que está pedindo, né? Então, assim, você vai pedir, eu sempre falo para eles assim, se for do seu merecimento, você vai receber. Só que, assim, não é que você esteja fazendo maldade. Não, um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, ele não existe para fazer maldade. Ele existe para trazer a evolução espiritual, para trabalhar com os guias, mestres e mentores, guardiões, entendeu? Que seja lá como as pessoas gostam ou queiram chamar, com as entidades que estão ligadas à nossa natureza, porque todos os nossos guias, todos os nossos orixás, eles têm uma ligação com um ponto da natureza. A natureza, quem criou foi quem? Foi Deus. Então, se eles têm uma ligação com um ponto da natureza, eles têm uma ligação direta com Deus. Vamos dizer que são representantes de Deus que trabalham em diversos pontos ali, nos auxiliando em alguns aspectos, em alguns lugares. Nossa, essa informação é muito esclarecedora, porque para quem não tem o conhecimento, acha que não, foi no terreiro, foi fazer macumba para mim. Não. Aí o cara já acha que vai fazer macumba, é o mal. Tanto é que o cara fala, ó, tem um cara que tá na rua, que ele virou andarilho, ou que é morador de rua, hoje em dia é um viciado, tem gente que aponta o cara já como, não, ó, tá vendo? Ó, foi mulher que fez macumba, foi um outro cara que fez macumba, fez maldade. E não é nada disso, pelo que você tá me orientando, tudo envolve, na realidade, Deus. Deus acima de tudo.
Foi Deus que criou, para nós o Pai Oxalá. Foi Ele que criou o nosso mundo e criou também os campos da natureza. E em cada campo da natureza, Ele deu para um orixá tomar conta, né? Então, assim, se os orixás tomam conta de um campo da natureza que foi criado por Deus, eles têm uma ligação direta com Deus, com Oxalá, que é o nosso Pai maior, que é o Senhor da fé. Né? Então, as pessoas, às vezes, como você falou, acham, vai no terreiro porque vai fazer macumba, vai fazer maldade. Nada disso. Vai no terreiro, assiste primeiro um culto ali religioso, assiste uma gira, como a gente chama, assiste um trabalho, entendeu? Vai ver que não vai ter nada disso. Assim, lógico, cada casa com o seu fundamento. Não é que eu esteja falando que assim, a minha casa não faz, a outra faz. Não. Cada casa tem uma forma de se trabalhar, entendeu? Então, o que a gente deve fazer é o quê? Antes da gente julgar, a gente deve conhecer. Conhecer. Não é verdade? É conhecer. E, lógico, jamais apontar o dedo, seja lá para um representante de matriz africana, seja para um consulente que esteja entrando em um terreiro. Eu tenho pessoas que vão na casa, são consulentes, né, vão para se consultar, que elas falam, depois que eu vim na casa, certa amizade afastou, não sabe? Eu falo, não liga. Não liga. Se fosse seu amigo de verdade, estaria contigo, estaria com você, independente de religião. Exatamente. A religião não faz o caráter, a religião ela não faz com que a pessoa seja melhor ou pior do que ninguém. É é uma coisa pessoal, é uma coisa que a gente acredita, está dentro de nós. Pai William, aproximadamente você faz alguns atendimentos, como você disse, na sua casa. Aproximadamente quantos atendimentos você acha que faz mensal? Se você tem frequentadores fixos, como é essa logística? Então, hoje nosso terreiro ele faz giras 2 vezes por mês, tá? São de 15 em 15 dias, mas toda vez que a gente faz gira, a gente tem em torno aí de 20, 30 pessoas. Se é uma festa, até mais pessoas. Então, nossos trabalhos eles acontecem de sábado, né, na parte da noite, das 7 da noite até umas 10 horas. Tem dia que estende um pouquinho, porque tem bastante gente. Então, assim, quando a gente vai em um terreiro de umbanda, não é uma coisa que é rápida. Você precisa o quê? Aquele guia espiritual, ele vai ajudar, vai solucionar o seu problema. Ele vai te ajudar. Eu queria até aproveitar essa fala do Pai William aqui, para você depois passar o endereço lá da sua casa, para você passar os horários de atendimento e abrir o espaço para outros pais de santo, para outras casas também, a se contatarem com o Salve Periférico, entrar em contato aí através das nossas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho e a nossa história e aproveitar para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua casa, divulgar a benfeitoria que você tem feito dentro da periferia de São Paulo. Porque todas as casas de axé são muito importantes para a periferia de São Paulo. Pelo menos eu vejo muita gente que passa nas casas de axé, que são pessoas que são amigas minhas, que estão muito bem sucedidas na vida, que se tornaram pessoas de bem. Sim. Então, eu não consigo entender esse tipo de intolerância, sendo que é uma coisa tão benéfica. Já que você mesmo já explicou que não tem o mal ali. Que tudo envolve Deus, Deus. Que é o mesmo Deus para todos, né? Para todas as religiões. É o mesmo Deus para todas as religiões. A gente apenas o quê? A gente apenas cultua deuses que foram mandados por Deus. Que são os orixás, que são em forma de orixá. Oxalá, Ogum, Inhansã, que tomam conta em alguns campos da natureza, que vão nos auxiliar em alguns campos da nossa vida. Então todos nós, cada um de nós aqui, temos alguém no campo da natureza da gente que o cara fala, você é Ogum, você é Oxalá. Todos têm um pai e uma mãe de cabeça, que a gente chama, né? A gente fala assim, Iemanjá ela é a mãe da criação. Tudo que é criado passa pelas mãos de Iemanjá. Então a gente também traz Iemanjá na nossa vida encarnado, né? Então todos têm um pai e uma mãe de cabeça, que a gente fala que é o orixá de frente e o orixá juntó. Os meus que nem o orixá de frente é Ogum, o juntó é Inhansã e o meu ancestral é o Xumaré. Então, assim, quando a gente é acoplado, quando a gente vai vir para esse plano terrestre, a gente é fatorado em alguns orixás, em 3 orixás, frente, juntó e ancestral. Entendeu? Então, todas as pessoas, independente de religião, claro, alguns acreditam, outros não, mas todos têm sim um orixá que está sempre olhando, tomando conta e guardando você enquanto você está encarnado. Entendi.
Na TV, às vezes você liga a televisão lá, você tá assistindo TV, aí você põe num canal lá, vários canais, você depara às vezes com um pastor, com um outro líder religioso, Sim. tipo, pôr a mão na cabeça do cara, falando pro cara que o cara tá com feitiçaria, que tá com macumbaria. Esse tipo de procedimento acontece mesmo? A pessoa... Ou isso é um imaginário, isso aí é uma criação da mente do cara? Porque a pessoa que tá vendo ali, ela olha e ela fala, pô, tá com macumba, tá macumbado. Então, o que acontece, né? Assim, como você falou, o líder religioso, o representante religioso, que dentro da doutrina deles, para eles é macumba, para eles é feitiçaria, e aquela pessoa que está ali assistindo aquele culto, ela internaliza aquilo para ela. Então, a partir do momento que ele coloca a mão na cabeça dela e ela está sentindo alguma coisa, para ela já é macumba, é feitiçaria. Aí eles fazem o que acontece, que a gente vê bem na televisão. Claro. Que a gente vê acontecendo desmaiar, na televisão. Desmaia, roda. Só que isso é prejudicial porque, no meu ponto de vista, isso daí também, as nossas autoridades, elas tinham que barrar. Porque isso é uma forma de discriminação, de intolerância, que ele está jogando dentro da casa da pessoa que está assistindo. Através da televisão, a pessoa já vai criando... Ela já vai criar essa intolerância, e ela vai criar essa barreira entre ela e a religião. É isso mesmo, ela vai criar essa barreira, essa intolerância por uma coisa que ela está vendo acontecer na televisão, mas que ela nunca viu uma casa religiosa trabalhando no dia a dia. Então a intolerância já começa daí, entendeu? Então é uma das coisas que, assim, no meu ponto de vista, precisa ser revisto, precisa ser analisado, para que não aconteça esse tipo de coisa. Porque você não vê passando uma gira de umbanda, uma gira de candomblé ou algo do tipo, que na televisão discriminando outras religiões. Não, a gente deve abraçar a todos, independente de religião. Pai William, qual a importância que você acha, qual a importância que deve se dar para o respeito entre as religiões? O que você acha que pode ser... Olha... Para ser bem sincero, esse respeito, essa importância, ela já tem que vir lá de cima, que é do nosso poder público. Eles por eles mesmos, lá em cima, criar leis, normas entre as religiões ali, que elas possam se abraçar, que elas trabalhem em conjunto. Vamos dizer assim, se respeitem. Projetos sociais, então tá bom, vamos colocar aí um terreiro de axé, uma igreja religiosa, uma igreja católica, um centro budista, vamos trabalhar todos juntos ali, praticando a caridade, todos juntos. É um sonho nosso. Todos juntos. Fazer o bem independente de cor, sexo, religião. Mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Então, no meu ponto de vista, começando pelos nossos poder público, pelos nossos políticos, eles devem criar isso para que isso possa se expandir. Porque hoje a gente luta em questão desse preconceito religioso para que não aconteça. Mas, assim, a gente lutar sozinho é muito difícil. Tivemos aqui no outro podcast a presidenta da Imperial da Vila Penteado, a Irene. E ela citou isso, que há um preconceito mesmo, mas, no geral... Eles têm homofobia, que é homofóbico, que é... Então, acho que se as autoridades tivessem um ajuste sobre isso, eu acho que a intolerância seria menor. Só que eu acho também, assim como ela disse aqui, que o impacto de hoje em dia da vida social está se mudando muita coisa. Hoje em dia o negro tem mais espaço, tem mais voz. O homossexual, hoje em dia, ele está inserido na sociedade, na política, na vida em geral. Muito importante. Isso é muito importante. Como também o axé. Nós devemos ter representantes. Tem que ter representante lá no parlamento lá também. Dentro também, porque hoje a gente vê que temos católicos, temos evangélicos, mas temos poucos umbandistas, poucos candomblecistas, poucas pessoas de matriz africana. Entendeu? Então, a gente precisa, sim, ter o nosso lugar lá dentro também para que a gente possa brigar pela nossa bandeira, que é a bandeira da matriz africana, junto ao poder público. Então, assim, é isso como você falou, é ganhar espaço em locais onde a gente vai conseguir trazer benfeitorias para quê? Para dentro da religião, porque as religiões trazem benfeitorias para dentro das suas comunidades. Né? Então... Esse é o sonho do Guilherme Correia em fazer a periferia ter um representante da matriz africana, do axé,
Para que o cara chegue e fale, muito bom. macumba com a boca cheia. Sou macumbeiro mesmo, sou do axé mesmo e tô feliz em ser da macumba. Venha pra macumba você também. Venha conhecer. Venha conhecer. Venha conhecer. Porque isso é importante, isso que vocês estão fazendo, o Salve Periférico, o Guilherme, abrindo aqui essa porta para que eu venha falar, que a gente venha bater esse papo sobre as religiões de matriz africana, a gente já está quebrando diversas barreiras, entendeu? Barreiras do preconceito, que as pessoas que vão assistir abrandem o coração, venham procurar saber como é a religião, entendeu? Procure, tem um terreiro próximo da sua casa, vá visitar, procure ajudar esse terreiro, entendeu? Vai conhecer o trabalho que é feito lá, a história que o cara faz. Isso, o fundamento, como que nasceu aquela casa, quais são as benfeitorias que ela já fez para aquela comunidade. E eu vou pedir também para as casas colocarem a identificação delas. Parar de se omitir e colocar as identificações. Tem gente que eu acho que também tem medo de ser, como é que se fala? Receber um tipo de pressão. Sim, ou porque coisa acontece. parecida. Porque quando a pessoa vê lá, placa, isso aí é casa de macumba, né? Às vezes até, a gente viu aí em matéria, o cara joga as coisas, joga lixo no portão, né? Porque o que acontece, também tem um pouco disso, porque assim, a gente vê muito as pessoas entrando dentro dos terreiros, quebrando, destruindo assentamentos, destruindo como fazem imagens, em igreja também. Como fazem em igreja. Então, em ela acaba o quê? Ela acaba se retraindo, acha melhor não colocar uma fachada, não fazer uma placa, ou seja, algo do tipo, porque com medo de sofrer isso também, com medo de estar saindo de dentro do terreiro, sofrer alguma coisa física também, entendeu? Então, é por isso que nem a gente estava conversando, e eu sempre falo, existem muitas coisas que precisam ser mudadas para que a gente consiga ter o nosso livre-arbítrio de sair trajado com a roupa do terreiro sem o medo de acontecer alguma coisa na rua. Entendeu? Então, assim, isso envolve muito, no meu ponto de vista, o poder público. Ele ser mais ser respeitado. criterioso em questão ao respeito com as religiões. Ótimo, perfeito, perfeito. Eu acho que esse trabalho que você faz é maravilhoso dentro da sua região. Eu acho que tem que expandir um pouco mais esse trabalho. Eu acho que você pode contribuir muito com o nosso movimento, com o Salve Periférico. E eu aqui, em nome da minha diretoria, em nome do Guilherme Corrêa, quero que você faça parte dessa construção, desse projeto, do próprio Guilherme aí, que está pensando em fazer ações sociais. E isso aí já está saindo, gente. Isso aí não é blá, 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 não, que o Movimento Salve Periférico, ele executa, ele faz. Só olhar aí nas nossas plataformas, seguir e prestar atenção na nossa história. Nós temos uma história. Então, aqui, tudo que é dito é feito, é realizado. Como diz, o papo é reto. Então, o sonho do Guilherme é o sonho meu, é o sonho do pai William, é o sonho de outras agremiações, é o sonho de muitos institutos e associações, líderes comunitários e comunidades da periferia de São Paulo. Então, a ideia mesmo dessa ação é partir agora, a partir do mês de agosto, setembro, começar a fazer um circuito popular na periferia, com consultas comunitárias, com tendas, e dentro dessas tendas ter a cultura africana. E você é uma das pessoas capacitadas para poder ministrar esse curso também. Eu fico muito feliz, agradeço, tá? O que eu puder contribuir com o Salve Periférico, pode contar comigo em questão das religiões de matriz africana. Vamos levantar ainda mais essa bandeira. Exatamente. Precisamos expor mais as nossas religiões de matriz africana, ensinar mais as pessoas, as nossas crianças, principalmente, porque se elas já crescerem com esse ensinamento, nós temos certeza que elas será um adulto, né, que não vai ter preconceito contra nada, contra nenhuma religião, contra a pessoa ser gay, lésbica, preto, branco. Não, isso não existe. Nós viemos aqui para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Cada um tem a sua missão individual para cumprir, mas nós devemos respeitar uns aos outros, respeitar as escolhas. Pai William, eu tenho aqui uma pergunta a lhe fazer. Como você chegou no Salve Periférico?
como você conheceu o movimento Salve Periférico. As pessoas do outro lado veem o movimento Salve Periférico, eles acham que é uma coisa muito distante, é nada. Vocês estão bem próximo da gente. Bem próximo mesmo do nosso coração. Quem é da periferia, se chegar no Salve, vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem atendido, vai ser muito bem acolhido e vai ser a voz das comunidades da sua quebrada. É verdade. Não é, Pai William? Eu cheguei através do Salve Periférico no Instagram. Estava mexendo no Instagram, vi os projetos de vocês, vi as benfeitorias que vocês vêm fazendo nas comunidades, vêm ajudando a nossa periferia. E eu vi que ali existia uma porta para que a gente pudesse também conseguir trazer algo de bom, conseguir levar alguma coisa para a nossa comunidade, que é o que vocês vêm fazendo, que vocês vêm ajudando. Então, através da rede social, do trabalho que vocês vêm executando, que é um trabalho maravilhoso, e a gente chegou até o Salve Periférico dessa maneira. Maravilha. E eu, em nome da minha diretoria, do meu presidente, o Guilherme Correia, que agradeço ter uma pessoa tão qualificada, uma pessoa tão esclarecida, para apresentar para a nossa população, na realidade, um pouco do conhecimento. Porque, na realidade, nós somos uma ponte, um pegando na mão do outro, que leva o conhecimento da periferia para o poder público lá também saber. O poder público saber que a gente vai bater na porta dele, dizendo que nós queremos projetos com eles lá, com eles ajudando financeiramente também, que é um recurso que é dinheiro de impostos, que nós mesmos pagamos, para a periferia de São Paulo. Porque, querendo ou não, tem que ter um certo olhar diferenciado para alguém que já faz o bem na comunidade sem usar o governo, sem usar o poder público. Sem o poder Porque público, cada verdade. templo, cada casa, ela age aí, pelo que você me disse aqui de informação, com o próprio dinheiro. Recursos próprios. Com o próprio recurso próprio, com os próprios parceiros, com as próprias pessoas que frequentam aquela casa, que seja Umbanda, seja Candomblé. E eu acho muito legal e muito importante. E pode contar com o Movimento Salve Periférico. Você fará parte desse projeto. Obrigado. O próprio presidente Guilherme vai, futuramente, aqui a gente vai fazer uma visita lá na sua comunidade. Ótimo. A nossa ideia é um podcast do Movimento Salve Periférico, né? A voz que pode aí na sua quebrada, hein? Na sua quebrada. Vamos chegar lá, cadeira, mesa, colocar o nosso cartaz atrás aqui, você vai falar o que você pensa, o que você não pensa, o que é importante para sua quebrada, o que não é importante, como podemos nos ajudar coletivamente, porque o individual só gera coletivamente. É verdade. Pai William, o que você tem para falar a mais aí das matrizes africanas que você acha importante de informação para esse nosso público? Então, é como a gente já veio falando, né, desde o início, é que eles venham conhecer, que eles vão conhecer, leiam, procurem entender como funcionam as religiões, procurem entender como que funciona uma gira de Umbanda, uma gira de Candomblé. É um rito muito bonito. Eu tenho certeza que a pessoa, ela chegando de coração limpo, ela chegando ali sem preconceito, ela vai se apaixonar pelo que ela vai ver ali. E deixar isso daqui bem claro, nós não praticamos o mal, nós praticamos o bem, assim como qualquer outra religião. Nós fazemos projetos sociais como qualquer outra religião. Então, assim, não aponte o dedo para o seu amigo, para a sua amiga, que é um bandista, que vai num terreiro de candomblé. Não, abrace. É um ser humano como qualquer outro. É mais para a pessoa ela procurar entender, estudar. A verdade é essa. Se ela estudar sobre a religião, muitas das coisas que hoje ela pode ter na cabeça de preconceito, ela vai quebrar, ela vai tirar aquela barreira ali. Entendeu? Perfeito, perfeito. Eu queria que você agora fizesse o agradecimento a quem você acha importante, quem é seu parceiro, as pessoas que estão na sua vida aí, na vida do pai William, nas pessoas da sua família, quem você acha que, na realidade, ajuda você carregar essa energia para você ser esse cara aí lida, maravilhoso, né, que você é. Olha, eu quero agradecer a nosso pai Oxalá, meu pai Ogum, né, por estar aqui hoje, conversando com você, batendo esse papo com você, a todos os filhos da casa, do Templo de Caridade Caboclo Tupinambá e Ogumegê, que é o nosso terreiro, né? Hoje o Templo Oriental Oxalá e Oxum, que foi a casa que eu me iniciei, a nossa mãe Cida, que já está no plano astral, mas que foi uma pessoa que dedicou a sua vida ao orixá,
ao meu pai Ismael, que me ensinou hoje o que eu sei, aprendi tudo com eles ali na raiz, no pé, vendo eles fazer e fazendo junto. E agradecer a todas as pessoas que frequentam os terreiros, que estão ali ajudando os terreiros e que abraçam junto conosco essa causa de levantar a bandeira da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, sem nenhum preconceito, né? Então, assim, pessoal, vamos lá, vamos abraçar as religiões de matriz africana, vamos procurar entender sobre as religiões de matriz africana, de coração aberto. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Oxalá, todos somos filhos de todos os orixás. Independente da religião, não é uma vela que eu acendo no meu terreiro ou uma Bíblia que está no seu braço, que vai me fazer pior ou melhor do que você, não. É o que a gente pratica de bom, é a nossa caridade. Porque quando a gente for daqui para o plano astral, que todos nós iremos, o que vai contar lá em cima não é a religião da qual eu frequentava, mas sim o que a gente fez de bom aqui no plano terrestre enquanto esteve aqui. Maravilha! E eu queria agradecer a cada um de vocês, a todos do Axé, principalmente a todas as lideranças das comunidades da periferia de São Paulo, por compartilhar com a gente grandes histórias, né? Grandes experiências aqui do Axé, das matrizes africanas, da macumba, né? Verdade. E acompanhar aqui nossa página, todas as nossas redes sociais e acompanhar um pouquinho da história do Salve Periférico, do movimento Salve Periférico, sim, onde dentro da história do movimento Salve Periférico está o pai William, né, pai, sim, William? Agradecer a todos os meus familiares, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa Ângela, a dona Marlene, ao Raimundo, a Palmares Car, a minha diretoria do movimento Salve Periférico, Jailton Rodrigues, que está lá, que está se recuperando, daqui a pouquinho está com a gente aí, Diego Bruno, Ronaldo e a todos da nossa equipe aí, as meninas da equipe e do Movimento Salve Periférico. Meu muito obrigado a todos, gratidão, Deus abençoe a vida de todos vocês, muito axé, muita energia e o nosso podcast se encerra por aqui. Podcast A Voz que Pode, a voz das comunidades. Para.